Vamos continuar o nosso estudo de Efésios. Efésios 6, 14. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade. Eu vou trabalhar a primeira parte do verso 14. Nós chamamos de a primeira linha. Então, hoje é Efésios 6, 14a, primeira parte. Hoje nós vamos falar sobre a primeira parte da armadura, o cinto da verdade. Mas, de novo, Paulo fala, portanto, por isso, fiquem firmes, estais firmes, mantenham sua posição, estejam preparados, se levantem, fiquem de pé, permaneçam firmes, cingindo-se. É meio diferente esse verbo, mas para vocês terem uma base, quando o soldado estava se preparando para vestir a sua armadura, o verbo era justamente esse, cingir, que vem de colocar o cinto. Porque esse cinto não é o nosso cinto, a gente tem que contextualizar esse cinto, seria um cinturão. Ele tem mais a ver com aqueles cinturões largos, altos, de couro, grossos, que atletas usam, que na academia usa quando vai fazer algum exercício muito perigoso para proteger a lombar, para proteger os rins. Quem anda a cavalo, quem cavalga, usa também alguns cinturões para segurar os rins. O gaúcho também tem esse hábito, cuidar, proteger a lombar, manter firme, estática, protegida, firme. Também é comum, quando tem luta de boxe, eles ganham o cinturão, né? Aquele cinturão, muitas vezes, é o que eles mais cobiçam, entre aspas. Então, esse contexto do cinto de cingir-se tinha esse valor, e ainda tem, para quem faz, vamos dizer assim, esportes mais radicais, que exigem muito da coluna, que exigem muito da lombar, que exigem muito dos rins, que também para segurar o abdômen, segurar a barriga, para tu não ter nenhuma lesão na coluna. O cinto também ajuda. Nós, mulheres, sabemos que o cinto afina a silhueta, porque ele define a cintura, ele também segura, esconde a barriga, ele faz com que uma roupa fique mais elegante. Enfim, o cinto tem vários usos. Mas o que Paulo estava mencionando, falando aqui? Era o cinto, o cinturão, vamos dar, do soldado romano. Que aí tu pensa, mas era o primeiro que ele colocava? Não, mas é que o verbo cingir-se era tão importante, o cinto, que quando ele começava a se vestir, era usado essa expressão. Hoje em dia, existe EPI, que é equipamento de proteção individual. Pois bem, eu vou fazer uma analogia. Quando um trabalhador vai subir num telhado, vai fazer alguma coisa muito arriscada, ele, por lei, ele é obrigado a colocar o equipamento de proteção individual. Só que não é só quem sobe em telhado, é quem faz atividades perigosas. E aí tu fica pensando, é verdade, quantas profissões usam um cinto? E quantas pessoas que às vezes não estão fazendo coisas perigosas, mas usam o cinto para colocar objetos, para ter mais segurança. Então, vocês já estão vendo onde eu quero chegar, né? Com essa introdução de falar do cinto. Porque Paulo, ele
queria que a pessoa entendesse a utilidade espiritual. Tu tá entendendo? O cinturão da verdade é uma proteção para as nossas vidas, a verdade. A verdade é uma pessoa. A verdade é o próprio Senhor Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus habitou entre nós. A verdade se fez carne. E ele veio cheio de graça e verdade. A palavra de Deus é a verdade. Jesus orou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Estar cingido com a verdade é estar protegido, envolvido, guardado, seguro, firme. A verdade, ela é o maior princípio que um cristão tem que ter, o maior valor que o cristão tem que ter, maior virtude. Não existe alguém que vai estar com o Senhor Jesus, que vai habitar no céu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem tem o coração puro, as mãos limpas e que os seus lábios não falam engano, mentira, falsidade. A verdade do íntimo, o que Deus ama, o que agrada o coração de Deus? A verdade do íntimo. Sabemos que o amor se alegra com a verdade. Tem uma expressão muito bonita em Coríntios que diz assim, ó, nada podemos contra a verdade. Nada contra a verdade, mas tudo a favor dela, senão a favor da verdade. O cristão, ele anda na verdade, ele fala a verdade, ele é protegido pela verdade, ele segue a verdade. O Espírito de Deus é a verdade. Jesus falou que o Espírito da verdade nos ensinaria todas as coisas, nos guiaria, nos faria lembrar. Ele é o Espírito da verdade. É o Espírito que guia todo o cristão. O único Deus é o Deus verdadeiro. É por isso que os outros são falsos deuses, porque o Deus verdadeiro é o Deus da verdade. Em Provérbios, quando nós estudamos, dizia, devemos comprar a verdade e não vendê-la por nada. Quando nós seguimos a verdade, nós seguimos um alto padrão. Nós estabelecemos um padrão diferenciado do mundo, porque o mundo não segue a verdade. O mundo sempre dá um jeitinho. Então, o que acontece? Tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é puro, tudo que é correto, é isso que nós temos que seguir. É isso que tem que ocupar o nosso pensamento. E isso vem da verdade. A verdade habita em nós, porque o Espírito Santo habita em nós. Paulo recomenda a Timóteo que nós devemos chegar ao pleno conhecimento da verdade. Devemos purificar a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração
pela obediência à verdade. De que nós não devemos amar só de faz de conta, só de declarações vazias. Não, devemos amar de fato e de verdade. Não é blá blá blá, não é uma conversa fiada. O amor, ele se materializa em atos, em ações. Na verdade, de verdade. Tem uma carta, a segunda carta de João, que ela é tão pequenininha, mas ela é tão rica em falar da verdade, porque João estava enfrentando falsos mestres, falsos pastores. Havia muito espírito de engano, muitos enganadores. Então ele manda esta carta para renovar, reiterar, reafirmar a verdade. E ele fala que nós devemos amar a verdade, conhecer a verdade, permanecer na verdade e unir o amor à verdade. E isso vai nos possibilitar andar na verdade. Tem um capítulo em Isaías que eu diria que é muito triste. Isaías 59, está na descrição do vídeo. Por favor, façam o tema de casa, leiam as referências. É um capítulo em que fala do pecado de Israel. Fala da mentira, que a mentira estava prevalecendo. A falsidade. Eram só trevas. Então, é bem claro que a verdade sumiu. Sumiu a verdade. Não há mais justiça. Eles só falavam mentiras. Então, em oposição à verdade, nós temos o quê? A mentira. E nós sabemos quem é o pai da mentira. Nós sabemos que os mentirosos não herdarão a vida eterna. Que os mentirosos, eles vão para o lago de fogo e enxofre. Paulo, nós já estudamos aqui, Paulo disse, abandone a mentira e cada um fale a verdade com o seu próximo. E esse texto é uma citação de Zacarias. Fale a verdade cada um com o seu próximo. Quanto mais próximo, mais confiança a pessoa tem em ti. Mais ela acredita que tu vai falar a verdade. E, infelizmente, às vezes, são as pessoas mais íntimas que mentem, que enganam. Lembra também que nós vimos Romanos 1. Os homens que começaram a cometer pecados contra seus próprios corpos, fazendo coisas erradas, Deus os lançou a uma disposição mental reprovável. Eles se diziam sábios e se tornaram loucos. E sabe qual é, vamos dizer assim, o sinal, um dos principais sinais dessa loucura? É que eles mudam, no caso esses homens, mudaram a verdade de Deus em mentira. E por isso eles andam em trevas, tropeçando, fazendo coisas absurdas, reprováveis, que é o que a mentira leva. Então, nós nos cingirmos com a verdade significa que nós estamos seguindo a Jesus, seguindo ao único Deus verdadeiro, seguindo o Espírito da verdade. Aí eu vou falar de algumas outras figuras na Bíblia, né? Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. Ele, em Apocalipse, que ele é o cavaleiro fiel
e verdadeiro. Nós vemos que na palavra de Deus, os mandamentos de Deus são verdadeiros, a lei do Senhor é verdadeira. Tudo que vem da parte de Deus é com verdade. De novo, Paulo recomenda a Timóteo, seja aprovado e maneje bem a palavra de Deus, a palavra da verdade. Enfim, são muitas exortações, muitos conselhos para que nós venhamos a andar na verdade, seguir a verdade, guiar a nossa vida na verdade de Deus. Assim, não cometeremos erros, não tropeçaremos. E no caso do soldado, estará protegido e ficará firme na verdade. Amém? Amanhã a gente continua.